Olá, pessoal, começando aqui uma sequência de revisão de estatística, tá? Vou começar aqui pelo primeiro exercício que diz o seguinte: os dados abaixo representam a quantidade de almoços servidos em um restaurante durante determinado período. E aí tem uma relação aqui de 40 valores, tá? 40 pessoas, 40 dias, né, de análise da quantidade de almoços servidos, tá? Usando a amplitude igual a 9, organize os dados em intervalos de classe. Então, a gente vai primeiro montar a tabela de intervalos de classe para depois responder as outras perguntas. Para montar a tabela, a nossa primeira questão é quantas classes, tá? A quantidade de classes é medido pela fórmula de Sturges, que é essa aí, I igual a 1 mais 3,3 log de N. A HP, ela não faz log, tá? Ela só faz LN. O N, nesse caso, é 40, né? Que são 40 amostras. Ela não faz log, ela só faz LN. Então, a gente tem que mudar a base do log, tá? Vai ficar assim: 1 mais 3,3 LN de 40 divididos por LN de 10. Aí, eu passo o log da base N para a base 10, tá? Então, tem que fazer essa diferencinha aqui. Então, eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou fazer log de 40, LN de 40 por LN de 10. Então, eu vou fazer 40G. Deixa eu deixar maior para vocês verem aqui. Vou começar de novo. 40G LN, 10G LN e divide, tá? Então, esse seria o log de 40, ali da fórmula de Sturge. Agora, eu multiplico por 3,3 e somo 1, certo? Deu 6,28. 6,28. Lembrando que a gente sempre arredonda para cima, tá? Significa que nós vamos fazer 7 classes. 7 classes. Agora, o exercício já deu qual deve ser a amplitude de cada classe, tá? Mas se não tivesse dado, a gente calcularia como? A amplitude de cada classe é a amplitude total dividido pela quantidade de classes. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor dado. Então, aqui você procura qual que é o maior. O maior de todos aqui é o 125, tá? 125. E o menor de todos é o 65. Então, é 125 menos 65. A amplitude total é 60. Agora, eu posso calcular a quantidade de classes. 60, a amplitude de cada classe, né? 60 dividido por 7. 60 dividido por 7, que dá 8,57. Então, arredondamos para 9, tá? H igual a 9, conforme tinha sido dado no exercício, tá? Então, aqui, essa padronização é só para não dar problema na hora de calcular as tendências centrais e para o gráfico a tabela ficar limpa, tá? Não fica aquela tabela suja, com valores quebrados no meio, que fica difícil de entender se ela ficar dessa forma, tá? Ok, então vamos fazer as 7 classes com amplitude de 9 em cada classe. Então, eu vou começar com 65, né? Que é o primeiro valor. 65 até 66, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 74. 74, certo? De 9 em 9. Agora, de 74 até 83. De 83 até 92. De 92 até 101. De 101 até 110. De 110 até 119 e de 119 até 128, ok? De 9 em 9, tá? 75, 74, 83, 92, 101, 110 e 119, ok? Muito bem. Agora, vamos ver a frequência de cada classe. Então, eu vou lá na tabela e vou procurar quantos tem de 65 a 74, tá? Poderia fazer e cortar, mas eu vou procurar aqui com vocês, tá? 65 a 74. Então, deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, tá? 65 a 74 são 6. Deixa eu conferir de novo. 1, 2, aqui, 3, tem mais 1, 4, 5, 6. 6 não, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7. 7. Ok.
Agora, de 74 a 83. Vamos lá. 1. Deixa eu fazer de outra cor essa segunda, vai ficar fácil de achar depois se tiver erro. 1, 2, 3, 4, 4. 74 a 83, achei 4. De 83 a 92. 83 a 92, vamos ver. 1, 2, 2, 2, 3, 4, eu tenho 73 que eu esqueci. 4, 5, não, esse não, até 92, 5, 6, achei 6. E perdi um lá, que aqui, ó, que eu tinha achado depois, aqui um 73. Esse 73 tá aqui, na primeira classe, tem mais um aqui. Então, aqui são 8. São 8. Ok. Agora, a próxima é de 92 a 101. De 92 a 101. 92 a 101. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7. De 101 a 110. 101 a 110. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui são 5. 5. De 110 a 119. 110 a 119. O 119 não entra, tá? Vai entrar na próxima. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. 4. 4. E de 119 a 128. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aqui, se eu somar e não der 40, quer dizer que eu fiz errado alguma coisa lá na hora de encontrar os dados, tá? Deixa eu somar aqui, pra ver se deu certinho. 8, enter, 4, 6, 7, 5, 4, 5. Ó, faltou 1. Então, tem alguma coisa faltando aqui na minha tabela. Quem que tá sem riscar? Ah, aqui, o 121 tá sem riscar, ó, tá vendo? 121 é da qual classe? É da última. Então, na última classe tem 6. Pronto, agora sim. Agora tá certo. Vamos ver aqui. 8, 4, 6, 7, 5, 4 e 6. 40, ok? Agora tá tudo aqui. Então, a soma das frequências. Aqui, essa coluna aqui, FI. Quando eu somo ela, eu vou chamar de somatória de FI, que é igual a 40, tá? Ou N, tanto faz, tá? N igual a 40, ou soma de FI igual a 40. Deixa eu colocar aqui embaixo, que é melhor. Aqui eu coloco N também igual a 40, que é a soma das frequências, tá? Agora, XI é o ponto médio de cada classe. Entre 65 e 74, qual é o ponto médio? É só dividir por 2. Soma e dividir por 2, 69,5. Então, ponto médio, 69,5. O que eu fiz, ó? Para descobrir o ponto médio, eu faço 65, 74, soma, divide por 2, tá? 69,5. O próximo, 74, 83,
2 divide, 78,5. Ok, o próximo, 83, 92, divide por 2, 87,5. 92, 101, divide por 2, 96,5. Tá? E assim por diante. Então, o próximo vai ser, vamos lá, 101, 110, 2 divide 105,5. O próximo vai ser 114,5, provavelmente. E o próximo vai ser 123,5. Por quê? Porque vai de 9 em 9, né? Ó, 69,5 mais 9, 78. Mais 9, 87. Mais 9, 96,5. Mais 9, 105,5. Mais 9, 114,5. Mais 9, 123,5, certo? Então, esse é o ponto médio. Ok. Agora, temos aqui, então, a tabela, o item A, né? Usando 9, organiza os dados em intervalo de classe. Então, fechou. Esse aqui seria o item A, tá? Agora, eu vou deixar essa tabela assim, porque ainda vou precisar dela, tá? Então, por isso que eu vou deixar ela aqui ainda e vou usá-la para fazer os outros exercícios, os outros itens ali. O segundo item é para descobrir as medidas de tendência central e dispersão. Então, vamos lá. Vamos descobrir as medidas de tendência central e dispersão. Medida de tendência central são aquelas, a média, a moda e a mediana, certo? A média, a moda e a mediana. Então, no item B, medidas de tendência central lembrando que nesse caso eu tenho dados agrupados com intervalo de classe, tá? Dados agrupados com intervalo de classe. Ok? O que eu vou fazer, então? Vou fazer a média. A média é calculada como somatória de F e XI dividido pela somatória de FI, ou N, tanto faz, tá? A moda, nesse caso é a moda bruta, tá? Não é a moda calculada. A moda é o quê? A moda é o ponto médio da classe modal. E a classe modal é aquela que tem maior frequência. Ponto médio da classe modal. Então, vamos começar aqui pela média. A média vai ser a somatória de FI e XI, ou seja, frequência vezes ponto médio, divididos pela quantidade de amostras, dividido por N, que é a soma de todas as frequências. Então, vou fazer aqui uma próxima coluna que eu vou usar para fazer a média, FI e XI, tá? É o produto da primeira coluna, da coluna FI, que é essa aqui, por essa coluna aqui, XI, certo? Vamos lá, então. FI e XI vai ser 8 vezes 69,5, isso aqui é menorzinho, 8 vezes 69,5, 556. Opa, deixa eu fazer de azulzinho. Esse pretinho. 8 vezes 59,5 vai dar 556. 556. 4 vezes 78,5, 314. 314. 6 vezes 87,5. 6 vezes 87,5, 525. Vocês estão vendo que o ovo tá passando, né? É o carro do ovo. 7 vezes 96,5. 7 entre 96,5 vezes 675,5. 7 entre 96,5 vezes isso. 5 entre 105,5 vezes 527,5. 4 vezes 114,5, 458. 6 vezes 123,5,
741. Muito bem, agora somo tudo. Somatória de f e xi. Aqui, somando todos os valores, eu tenho a somatória de f e xi, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer essa soma. Tem que fazer bem certinho para não errar, tá? Se der um erro, já era. Aqui é 56, 314, 525, 675,5, 527,5... Opa, eita, esqueci. 556... Está de novo. 556, 314, 525, 675,5, 527,5, 458, 741. 3.797. Então, a somatória de f e xi deu 3.797. Muito bem. Agora, eu vou usar isso para calcular a média, tá? O ideal é refazer os cálculos, tá? Para ver se dá isso mesmo. Então, a média vai ser somatória de f e xi, 3.797, divididos pela somatória de f, que é 40. 3.797 divididos por 40 vai dar 94,9... Vamos colocar duas casas? 94,93. 94,93. Então, em média, é servido neste restaurante 94 refeições por dia, certo? A moda é o ponto médio da classe modal, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a classe modal? Classe modal é aquela que tem maior frequência, ok? Aonde nós observamos maior frequência? A maior frequência acontece aqui, na primeira classe. Aqui nós temos a maior frequência. Então, essa daqui é a classe modal. Classe modal. O ponto médio dessa classe vai ser a nossa moda. Então, o ponto médio é 69,5, tá? Ponto médio da classe modal. Então, a moda é 69,5. Ponto médio da classe modal. Beleza? Olha a diferença que deu entre a média e a moda. É uma distribuição bem assimétrica. E, por último, vamos encontrar a mediana. Mediana. A mediana tem uma formulazinha para dados agrupados, lembra? Mediana é o limite inferior da classe mediana, mais somatória das frequências divididos por 2, menos frequência acumulada anterior à classe mediana, vezes amplitude dividido pela frequência na classe mediana, tá? Tudo com relação à mesma classe. Então, primeiro nós encontramos a classe mediana. Qual é a classe mediana? A classe mediana está na metade dos dados. Então, nós temos que fazer a frequência acumulada para poder encontrar a classe mediana, tá? Então, vou vir aqui, vou fazer a frequência acumulada. 8. Vou somando as frequências. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 7, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 4, 34. 34 mais 6, 40, tá? Então, como são 40 dados, eu vou fazer o quê? Somatória das frequências divididos por 2, tá? 40 divididos por 2, que vai dar 20. Então, a posição que está o sujeito da metade é a posição de número 20. Então, pela frequência acumulada, eu vejo onde está esse 20, ó. Veja bem, aqui na primeira classe tinham 8 pessoas. Aí entraram mais 4, ficaram 12. Aí entraram mais 6, ficaram 18. Entraram mais 7, ficaram 25. Então, o sujeito número 20 entrou nessa leva aqui, ó. Nessa leva aqui, ó, dessas 7 que entraram. Então, aqui está a classe mediana. Mediana. Porque é aqui que está o sujeito de número 20, tá? Ele tá aqui. Então, eu vou fazer os cálculos todos com base nessa classe aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, a mediana é limite inferior da classe. Limite inferior da classe é 92. Mais somatória das frequências divididos por 2, a gente já fez aqui antes e deu 20. Frequência acumulada anterior é 18, ok?
18. Amplitude da classe mediana. Amplitude da classe mediana é 9. Todas as amplitudes são iguais a 9, né? Dividido pela frequência na classe mediana, que é de 7. 7. Então, a mediana vai ser... Mediana é 92, mais 20 menos 18 vezes 9 divididos por 7. Então, 20, 18 menos 9 vezes 7 divide. 2,57. Repetindo, ó. 20 menos 18, 20 entre 18 menos, vezes 9, 9 vezes dividido por 7. 7 divide, ok? Mais 92. 94,57. Então, essa é a mediana, tá? Então, temos aqui a mediana, a moda e a média, ok? Agora, tem que calcular o quê? As medidas de dispersão. Dispersão é o desvio padrão, tá? Amplitude total e desvio padrão. Então, dispersão, vamos calcular aqui o desvio padrão. Desvio padrão. Lembrando que temos dados agrupados com intervalo de classe, tá? Então, desvio padrão. Não era dessa cor, né? Acho que era azulzinha. Desvio padrão. Para dados agrupados, com intervalo de classe, o desvio padrão é calculado. Vou utilizar o processo breve, tá? Processo breve. Para fazer o processo breve, eu vou só fazer algumas colunas aqui, uma tabela, usando a frequência. Então, vou pegar aqui a frequência, embora a gente vai tirar os dados daquela tabela lá principal, só que para fazer o cálculo pelo processo breve, é mais fácil fazer uma nova tabelinha, tá? Então, FI, só vou pegar as frequências. 8, 4, 6, 8, 4, 6, 7, 5, 4, 6. 7, 5, 4 e 6, tá? 8, 4, 6, 7, 5, 4, 6. 8, 4, 6, 7, isso aí. Agora, eu vou criar uma segunda coluna aqui, vou chamar de YI. O que é YI? Essa coluna a gente vai pegar a classe onde tem a maior frequência e vai zerar, tá? Então, a maior frequência está aqui, então é ela que eu vou zerar. Acima dela, caso ela estivesse no meio, tá? Eu colocaria os números negativos, menos 1, menos 2. Como ela tá no começo, então eu não vou colocar. Vou colocar só os positivos abaixo dela. Então, aqui abaixo dela eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Caso ela tivesse números negativos, por exemplo, se estivesse no meio aqui, digamos assim, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 2, aqui 5, tá? A maior frequência daqui eu colocaria 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Eu já ensinei em outros vídeos a fazer isso, tá? E na aula também. Então, é a mesma ideia. Feito isso, a gente vai fazer o produto FI vezes YI, tá? Vamos lá. FI, YI. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 6, 36. Agora, eu vou fazer FI, YI ao quadrado. Ou seja, eu vou multiplicar FI, YI por YI de novo, tá? Porque quem tá ao quadrado é o YI. Então, vai ficar 0 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 12 vezes 2, 24. 21 vezes 3, 63. 20 vezes 40, 80. 20 vezes 4, né, 80. 20 vezes 5, 100. 36 vezes 6, vai ser 36 vezes 6, 216, ok? Agora, eu vou somar aqui as colunas, ó. Somatória de FI, YI, 0 mais 4 mais 2 mais 21,
24, mais 12, mais 21, mais 20, mais 20, mais 36. 113. Tá? Vou fazer de novo. 4, mais 12, 61, 36. Isso. Agora, a segunda coluna, a mesma coisa. Somatória de FI, YI ao quadrado. Soma tudo. 4, 24, 63, 180, 216. 487. Vou fazer de novo. 4, 24, 63, 180, 216. Isso aí. Ótimo, é só isso. Desvio padrão pelo processo breve, então vai ser amplitude vezes a raiz quadrada da somatória de FI, YI ao quadrado sobre N. Aqui não precisa. Menos, agora sim, somatória de FI, YI sobre N ao quadrado. São coisas diferentes, tá, gente? Aqui quem tá ao quadrado é a variável, no caso YI. Aqui vai ser tudo ao quadrado, tá? Então, o padrão vai ser... Vou colocar aqui amplitude. Amplitude de cada intervalo é aqui, ó. Amplitude de cada intervalo é 9, tá? A mesma amplitude de antes. Então, é 9 vezes... Somatória de FI, YI ao quadrado. É essa aqui, ó. 487 divididos por N. N que é 40, né? 40. Menos FI, 113 divididos por 40 ao quadrado. Tá aqui. Então, o padrão vai ser 9 vezes. Aí, vou fazer aqui direto, eu acho, né? Vamos lá. 487 divididos por 40, 12,18. Só que não é 12,18, tá? Se você ver, tem mais casas, ó. 12,175, na verdade. Então, convém fazer o quê? Guarda isso na memória. STO1, tá? 113 divididos por 40 ao quadrado. 7, só que não é 7,98, ó. Tem mais casas, tá vendo? Então, guarda na memória. STO2. Agora, vamos fazer a diferença, tirar a raiz quadrada e multiplicar por 9. Chama aquele primeiro, RCL1, Enter. RCL2, subtrai, tira a raiz, e multiplica por 9. Pronto. Desvio padrão. Nem precisou desses cálculos aqui. Desvio padrão de 18,43. Tá? Vamos ver se esse desvio padrão tá coerente. A minha média deu quanto? A média deu 94. Vamos colocar assim grosseiramente, tá? Média 94. O desvio padrão deu 18. 94 mais 18, 94 menos 18. 94 menos 18, 76. 94 mais 18, 112, ok? Então, esse desvio padrão sugere que a maioria dos dados está entre 76 e 112, tá? Veja que o menor valor, que é 76, não é menor do que o menor valor encontrado aqui, tá? E o maior valor não é maior do que o maior valor encontrado aqui. Então, o desvio padrão está coerente, ok? Muito bem. Agora, vamos fazer o último lá, que é o quê? Deixa eu ver. Um histograma. Então, vamos lá, montar um histograma. Histograma é facinho. Histograma. Então, nós vamos fazer aqui as classes, tá? Começa com 65. Começa aqui com 65. Faz assim pra dizer que tem alguma coisa antes. E vai fazendo de 9 em 9. 65. Aqui os mesmos limites das classes, ó.
65, 74, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pra eu ficar olhando lá. Aí ele vai lá embaixo. Então tá. 65, 74, 83, 92, 101, 110, 119, 128. Opa, 128. 128. Agora, faço o quê? Vou fazer as frequências. Pode ser a frequência ou a frequência relativa. Como é que eu não calculei a frequência relativa? Eu vou fazer pela frequência mesmo, tá? A maior frequência é 8. Então, vou fazer aqui. Vou fazer de 2 em 2. 2, 4, 6 e 8. Aqui é a frequência, aqui é a quantidade. Então, de 65 a 74, ocorreu 8 vezes, né? 65 a 74, 8 vezes. Então, vou fazer aqui, mais ou menos, né? Tô sem régua. Dessa altura aqui, histograma. Agora, de 74 a 83, ocorreu, acho que 4 vezes. 4, 6, até aqui, aqui. 4 vezes. Então, aqui... 4 vezes. De 83 a 92 foram 6 vezes. Então, seis vezes. De 92 a 101 foram 7 vezes. Então, aqui... Opa, tá muito grande. 7 vezes... mais ou menos aqui. De 101 a 110 foram 5 vezes. Então, aqui. E de 110 a 119 foram 4 vezes. Então, 4. E de 119 a 128 foram 6 vezes. O ideal é uma folha quadriculada e com régua, tá? Aqui ficou só um esboço, tá? Então, aqui é a quantidade de almoços. Servidos em um restaurante. E aqui a fonte. Fictício. Beleza? Só para ficar completinho. Então, esse é o histograma. Agora, a última parte é o primeiro quartil. E o que esse primeiro quartil significa? Então, o primeiro quartil é Q1, né? Q1, ele vai estar onde? Ele vai estar na posição 1/4. Então, eu tenho que encontrar 1/4 dos dados. Como eu tenho 40 dados, 40 divididos por 4, ele está na posição 10. Esse 10 aqui é a posição, tá? Não é o valor. Então, eu vou lá na frequência acumulada e vou achar o 10º elemento. Frequência acumulada, ó. Até aqui tinham 8, aí entrou mais 4, ficaram 12. Então, o 10º elemento entrou nessa leva aqui. Então, essa aqui é a classe do primeiro quartil, tá? Q1 está nessa classe. Então, vou fazer os cálculos do primeiro quartil com base nessa classe aqui, tá? Então, Q1, como eu tenho dados agrupados com intervalo de classe, tem que usar a formulazinha lá, que é igual da mediana. Q1 é igual limite inferior da classe onde está o quartil, mais somatória das frequências dividido por 4, aqui divide por 4, frequência acumulada anterior, amplitude na classe, frequência na classe. Mesmo cálculo da mediana. Limite inferior foi, vejamos, 74. Somatória das frequências divididas por 4 deu 10, aqui a gente já fez antes. Frequência acumulada anterior é 8. Amplitude, todas as classes têm amplitude 9, né? E a frequência na classe, se eu não me engano, é 4.
4. Tá aqui, 4. Então, vai ficar 74 mais 10 menos 8, vai, vou fazer aqui, ó. 10 menos 8 vezes 9 dividido por 4, 4,5. Então, Q1 é 74 mais 4,5, que vai dar 78,5. O que significa esse Q1? Quer dizer que se eu pegar e dividir, aqui eu tenho até dois valores que eu posso até colocar aqui nessa ideia, ó. Tenho a mediana, tá? A mediana, ela divide ao meio. Então, a mediana, ele deu quanto? Deixa eu ver. A mediana deu 94,57. Mediana deu 94,57. O Q1, ele tá aqui, ó. Ele representa 1/4 dos dados. Então, 78,5. O que significa que 25% dos dados são menores do que ele e 75% dos dados são maiores do que ele, tá? Isso aqui é 75%. Então, ele é uma medida de posição. Ele divide a amostra de 1/4 em 1/4, tá? Então, esse 78,5 significa que em 25% dos dias, a quantidade de comida servida é menor que 78,5, tá? Então, isso que significa em 25% dos dias, a quantidade de refeições, almoço, sei lá o quê, servidos é menor que 78,5, ou é menor que 79, né? Ou 78, como queira arredondar. Já em 75% dos dias, a quantidade é maior do que isso. Tá? Ou em 75% dos dias, a quantidade é maior que 78,5. Certo? Essa é a ideia, então, do Q1, tá? É um exercício bem longo, né? Para fazer na mão não é legal. O ideal mesmo é fazer no Excel esse exercício, tá? Mas tá aí, resolvidinho, bonitinho. Todos os cálculos feitos, certinho. Beleza? É isso. Se alguém teve paciência de assistir até o final, muito obrigada.